Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Tome seu assento, por favor. Se assente. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar com os irmãos aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Vila Alpina. Os irmãos sabem do carinho que eu tenho por vocês, pela história que Vila Alpina tem na minha vida. Eu estou muitíssimo honrado de poder estar participando desse Conectados, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida do pastor, presidente desta igreja, pastor Antônio Larentes. Os irmãos, estendo a minha gratidão ao pastor desta casa por permitir a minha vinda mais uma vez para pregar a palavra de Deus. E louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Larentes, que é o pastor que está aqui representando o presidente desta igreja, e na pessoa do pastor Carlos, todos os obreiros que trabalham para que a Assembleia de Deus Vila Alpina, não só a matriz, mas todo o campo, continue crescendo em graça e conhecimento. Obrigado. Verdade, muito obrigado mesmo. Quero louvar a Deus, não podia deixar de agradecer pela vida da irmã Vitória. Eu já desejei os meus parabéns e felicidades pelo casamento. A esposa está? Cadê ele? Está ali, ó. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Sejam muito felizes, obrigado pelo convite. A irmã Vitória, sempre educada, me faz. Louvar a Deus pela vida do pastor Ítalo. Que bênção, irmão. Que bênção. É muita unção para uma pessoa só. Tem que dividir isso. Deus abençoe, de verdade. Tá bom? Amados, faça como o pastor Antônio Larentes ensina os irmãos. Eu pedi para que vocês se assentassem em respeito às moças que estão de salto. Seria indelicado deixá-las de pé enquanto estou agradecendo, porque sei que machuca. Mas se o pastor ensina que os irmãos precisam ficar em pé para ler o texto sagrado, os irmãos, coloque-se de pé. Se ele permite sentados, sentados. Se de pé, os que podem, todos, por favor, em pé. E abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12. Apocalipse 2, versículo 12. Quero agradecer também ao casal que foi me buscar lá no hotel. Me fugiu o nome. Gabriel e Karen, que simpatia. Tá? Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado mesmo, tá? Pela carona aí e o bom papo. Apocalipse 2, versículo 12 está escrito: E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome e não negaste minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim, também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Amados, eu tenho um ótimo tempo. Dentro desse tempo, vou respeitar e será o suficiente para nós meditarmos. Mas eu preciso aqui da sua paciência em especial esta noite. Vou me aproveitar que nós não estamos numa festividade, estamos num culto. E aí eu posso ser um pouco mais lento, mais devagar. Então eu criei aqui um pequeno esboço para tecer alguns comentários que considero importantes para antes de nós mergulharmos na proposta de Deus para nós. Então é necessário que durante alguns minutinhos eu vou aqui abusar da sua paciência, eu possa construir essa linha de raciocínio para que de uma forma mais clara possível possamos juntos aqui absorver a proposta de Deus para a nossa vida. Se você está disposto a ouvir, diga amém. Amém. Pois bem, amados,
Nós de fato consideramos o livro de Apocalipse, e não há dúvidas disso, como um livro profético, e de fato é. Mesmo que o consideremos profético, existe um trecho histórico nesse livro, que é exatamente o que nós lemos aqui esta noite, um pequeno parágrafo ou uma história, sobre a igreja de Pérgamo, que está vinculada a esse contexto histórico das 7 cartas direcionadas ao arco menor da Ásia, para as 7 igrejas que estão, uma em cada cidade destas. Eu creio que do livro de Apocalipse, de tantos trechos importantes, acredito que esse pedaço das cartas direcionadas ao arco menor da Ásia seja um dos textos mais conhecidos pelo seu uso muito frequente por nós cristãos. Dentre isso, algumas perguntas naturalmente podem serem feitas. Não que de fato sejam feitas, mas que há uma possibilidade de serem construídas. Dentre essas perguntas, a primeira, talvez, eu falo de uma experiência pessoal, ela é pautada sobre a seguinte reflexão: por que só 7 igrejas? Por que igrejas que nós consideramos importantes não estão vinculadas dentro desse contexto de cartas direcionadas a igrejas? Por que Cristo não fala, por exemplo, para uma carta direcionada a Filipos, que consideramos uma igreja importante, ou uma carta direcionada a Corinto, a qual Paulo passa aproximadamente 18 meses. Nós temos também a frequência, e ela é uma igreja apacentada por Apolo, e também nós temos os discípulos de Pedro, que visitam uma igreja que no seu início não tinha uma estrutura como a estrutura de Corinto, mas era a igreja de Roma, e os cultos praticados em lares, mas pela sua localização desfrutava de um ponto importante no seio do império. Por que Cristo não dirige cartas a essas igrejas? E talvez a mais conhecida por nós destas 7 seja a Éfeso, dado que Paulo escreve uma epístola direcionada aos crentes que estão na cidade de Éfeso. Exceto Éfeso, nós não temos tanta proximidade assim no Novo Testamento com o restante destas cartas. Bom, nós não temos uma resposta objetiva para isto na Bíblia. Eu não consigo explicar aos irmãos uma razão pela qual Cristo se direciona apenas ao arco menor da Ásia. Nós não temos uma base bíblica para isso, então nós podemos levantar algumas hipóteses dessas bem consistentes. Dentre estas, o arco menor da Ásia desfrutava de portos importantes, e esses portos importantes permitiam a conversação comercial entre o Ocidente e o Oriente, fazendo com que o arco menor da Ásia desfrutasse de rotas importantes comerciais do primeiro século. E dada essa rota importante comercial, o giro de pessoas ali era muito grande. Então, entregar cartas àquela localidade faria com que a mensagem contida nessas cartas fosse de forma acelerada, compartilhada por todo o mundo antigo do primeiro século. Ou talvez não só isto, a proximidade entre essas cidades. A bem da verdade que Pérgamo, se não me engano, de Sardes, dá aproximadamente 113 quilômetros, mas algumas cidades desfrutavam de cerca de 60 quilômetros, e essa proximidade entre as cidades também permitia uma conversação entre o conteúdo direcionado a cada uma delas. E também era um centro cultural riquíssimo. E quando eu digo riquíssimo, considere isso de forma literal, ao pé da letra. Lá, no arco menor da Ásia, você tem uma riqueza, quer filosófica ou religiosa, mais importante do que Roma e Atena de fato. A produção filosófica daquela região supera Roma e Atena. Então, uma região que por muitas ocasiões nós podemos levantar aqui ou levar em conta o fato de Cristo direcionar estas cartas. Tá, Carlos, mas quando eu a leio, como devo encará-la? Nós aprendemos aí, de uma forma mais corriqueira, mais comum, de uma visão dispensacionalista. Então, que tipo de visão é esta dispensacionalista? É uma visão que tenta restringir, é um excesso aqui, é um exagero da minha parte, mas uma visão que tenta propor que cada uma dessas igrejas representa um período histórico da igreja. Então, quem tem esta visão dispensacionalista costuma identificar, por exemplo, a igreja de Éfeso como a igreja dos apóstolos, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida pelos 10 imperadores romanos, pelo derramamento de sangue, pela pressão, jogar na prisão e assim vai.
Olha, irmãos, você não precisa concordar com isso, porque não é um ponto que vai afetar a sua salvação, uma questão de interpretação. Eu não acho correto você restringir a isto. Você pode fazer comparações, ok? Como nós faremos aqui esta noite. Mas restringir a uma visão dispensacionalista eu acho empobrecer, porque se eu pregar sobre qualquer uma destas cartas aos irmãos, a sensação que teremos é que é uma reflexão muito direta e muito vívida da igreja atual. Então, se eu ler aqui Filadélfia, Tiatira, Esmirna, Éfeso, a sensação que teremos é que essas cartas foram escritas para nós. Então, restringir a um contexto específico não é tão saudável. O que é legal que você faça ao ler estas cartas não é restringir a uma visão dispensacionalista, mas dividir a estrutura da carta no mínimo em 3 partes. Nós podemos dividir até em 7, mas 3 partes é o suficiente. Então, como é que eu leio estas cartas? É importante que você primeiro faça essa divisão. Primeira parte da carta, uma introdução onde Cristo se apresenta a estas cidades. Vale a pena levar em conta, irmãos, que cada apresentação que Cristo faz, ela se difere uma das outras. Então, o que ele se apresenta a Éfeso é diferente a Esmirna é diferente a Pérgamo é diferente a Sardes e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a Sardes ele diz: eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos. A outra ele diz: eu sou aquele que passei nos 7 castiçais de ouro. A Pérgamo: eu sou aquele que tem a espada de afiar de 2 fios que sai da boca ou 2 gumes. E assim sucessivamente. Isto é muito importante, porque esta apresentação de Cristo está atrelada ao contexto da cidade e à estrutura da carta. Alguém daqui ouvir, diga amém. Vamos lá. Segundo pedaço da carta, nós dividimos ela na compreensão de acertos e erros. Podemos chamar assim de uma forma mais pobre, mas que compreende sim essa parte. Então, existem igrejas que só acertam. Essas igrejas nós temos o hábito de adjetivá-las de igrejas perfeitas, não levando essa perfeição ao pé da letra, ok, irmãos? Mas uma perfeição porque não se apresenta uma correção direta a elas, só elogio. Talvez a mais celebrada seja a Filadélfia. Existem cartas que só erram, então nesse segundo pedaço só haverá repreensões, talvez a mais conhecida, Laodiceia. E existem 3 cartas que acertam e erram. Então Cristo reconhece os seus acertos e também aponta os seus erros e adverte-os como eles devem reparar os erros. Lembrando, irmãos, que as advertências são entregues a todas elas, inclusive até só as que acertam. É como se Cristo alertasse sobre algo que está por vir ou sobre algo que está já acontecendo. E a última parte da carta é a parte em que Cristo promete dar aos vencedores, estes que ouviram as advertências e a colocaram em prática. E uma vez colocando em prática, não só ouvindo o que o Espírito estava dizendo e colocando em prática aquilo que havia sido advertido, um galardão prometido àqueles que trilhariam o caminho apontado por Cristo. Então, tudo ali é importante nós levarmos em conta, porque tudo está atrelado uma coisa a outra, inclusive essa apresentação de Cristo a Pérgamo. Só que antes de nós levarmos em consideração essa espada que sai da boca de Cristo, é necessário nós levarmos um acréscimo que há só na carta a Pérgamo. E esse acréscimo é: eu conheço as tuas obras. Amados, a expressão conheço, no contexto de Apocalipse, não é um mero conhecer, é um conhecer de fato de caminhada, de construção de história, de vida. Então Cristo está dizendo assim: olha, eu conheço vocês de forma muito íntima. E por que ele fala isso em todas as cartas? Eu conheço as tuas obras. Porque ele se coloca na condição exclusiva de conhecê-los de forma muito aprofundada, de sugerir como reparar os erros e onde reconhecer os seus acertos. Só que para Pérgamo, não é só as obras que Cristo está levando em conta. Para Pérgamo, ele está levando em conta a localização da cidade. Aí ele diz só para Pérgamo: olha, além de conhecer as tuas obras, eu sei que você habita aonde está o trono de Satanás. O que nos leva à seguinte pergunta, pastor Ítalo: por que Pérgamo está no trono de Satanás? Que referência é esta? Esse trono é um trono literal? É uma alusão? Da onde nós podemos interpretar isto? Mais uma vez, como o texto sagrado não nos propõe uma ideia direta, há no mínimo 4 interpretações das mais conhecidas.
óbvio que existem três que eu não as considero tão bem relacionadas com o texto. E existe uma da qual eu opto, não só eu, mas acredito que é a visão majoritária. Mas para ser justo, e como temos bom tempo e eu pedi a sua paciência, eu vou aqui citar as 4 interpretações, mas só se eu não estiver cansando os irmãos. Estou cansando os irmãos? Vamos lá. Primeira interpretação é a localização de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que estava alta, numa montanha. Eu não quero errar aqui, mas eu acho que estava aproximadamente 300 metros a nível do mar. Então via-se Pérgamo de longe. Há os que acreditam que ao ver Pérgamo de longe, pastor Carlos, nós tínhamos uma aparência de trono, a estrutura da cidade lembrava um trono. Eu acho isso muito forçoso, mas para ser justo, como não há uma visão factual, um texto que apoie isto, vale a pena citar. Eu acho forçoso demais, mas há quem interprete assim. A segunda visão proposta sobre Pérgamo, ela está sobre a questão do paganismo. Isso está muito bem estruturado, bem da verdade, porque a cidade de Pérgamo, ela era um grande centro cultural na sua época, e ela tem uma biblioteca importante com aproximadamente mais de 200 mil volumes. Não só isto, você tem na cidade de Pérgamo um templo, um altar dedicado a Zeus, gigantesco. Você tem um templo dedicado a Roma, um templo dedicado a Atena, um templo dedicado ao imperador Augusto, e a cidade era impregnada de paganismo. Então, muitos templos pagãos, pagãos, Augusto, Atena, Roma, Zeus, um altar de 12 metros de altura. Então, alguém diz assim, olha, o excesso de paganismo é a questão do trono de Satanás. Eu não creio ser isto, mas é uma visão muito bem proposta. A terceira visão está colocada sobre os pés de Zeus. Então, nesse altar que você tem dedicado a Zeus de 12 metros de altura, as pernas do gigante tinham aspecto de serpente. E existia um deus adorado chamado de Asclépio, que o seu símbolo era em formato de serpente, que faz alusão direta, segundo os textos sagrados, ao diabo. Então, há alguém que interprete isto, também acha um pouco forçoso como a primeira interpretação, mas não é uma heresia. E por último, a qual eu acredito ser a correta, que está sobre o versículo que diz: a minha testemunha fiel Antipas, meu mártir. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós não sabemos quem é Antipas. Nós temos uma herança de uma tradição oral da igreja que Antipas foi queimado em um touro de bronze, porque, eu vou explicar para os irmãos melhor, você tinha uma obrigação em Roma. Você deveria, no Império Romano, prestar culto ao imperador, exceto a religião judaica que tinha liberdade no Império. Mas para os judeus não praticarem um culto ao imperador, era imposto sobre eles um tributo. Então os judeus pagavam esse tributo e poderiam exercer a sua religião livre no Império sem prestar culto ao imperador. Como os cristãos não querem praticar paganismo e também não querem pagar o tributo, há uma linha que acredita que os judeus estão entregando, apontando os cristãos a Roma, que tem um vínculo com a sinagoga de Satanás de Filadélfia, provavelmente, dizendo, olha, os cristãos aí, não querem cultuar ao imperador e também não são judeus. E aí, para não se curvar a esse paganismo, Antipas provavelmente foi morto por causa disto, em alusão ao mitraísmo, um tipo de religião, onde ele é colocado dentro de um boi e assado. Nós não sabemos isto, mas provavelmente o trono de Satanás está ligado a uma perseguição que a igreja de Pérgamo vivia. Tá, Carlos, não é culto de ensino. Para que você está tomando esse caminho? Exatamente para o elogio. Então existe um reconhecimento de Cristo à igreja de Pérgamo, que é importante levarmos em consideração. E qual é esse ponto? Vocês são bons em sofrer pressão. Vocês aguentam, vocês suportam, vocês são fortes. Pancada de fora não machuca vocês. E vocês estão de parabéns. Desde o tempo de Antipas, queimado em um boi, e vocês aí estão aguentando esta pressão do trono de Satanás, que faz alusão a isto. Só que, conforme você vai vendo Pérgamo se mostrando firme diante ao trono de Satanás, que provavelmente é essa perseguição romana, lembrando aos irmãos que a grande perseguição não havia se iniciado, ok? Mas foi um mártir ali importante, ao qual o próprio Cristo está dando testemunho. Ele diz, porém,
tem alguma coisa contra ti. E o que é que você tem contra nós? Pelo mesmo lado que vocês acertam, existe um público no meio de vocês, não é todos vocês, mas no meio de vocês, que estão aderindo duas doutrinas a qual eu estou completamente irritado. A primeira doutrina são os nicolaítas. A segunda doutrina são a doutrina de Balaão. Eu odeio tanto isto, mas tanto isto, que eu vou dar um aviso a vocês. Qual é o aviso? Ou vocês param com isto, ou eu serei obrigado a vir contra vocês, com a espada que sai da minha boca, e eu vou combater. E quando eu combater, aquele que não ouvir o que eu estou dizendo, eu vou remover o candelabro. Percebeu? Existe alguma coisa em Pérgamo que está irritando Cristo ao ponto que está dizendo: não adianta segurar a pressão de fora se vocês não estão resolvendo os nicolaítas e os de Balaão. O que é os nicolaítas e o que são os de Balaão? Você não quer mais ouvir? Eu vou parar de pregar. Você está chateado. Quem é que quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Pregar em igreja apacentada pelo pastor Antônio Larentes, irmão, é muito fácil de pregar, porque o povo gosta da palavra. Eu não estou dizendo isso porque você não está me dando atenção. É porque como a introdução está muito longa, que eu considero importante, eu sei que você trabalhou, correu o dia inteiro, estudou, está cansado. Então, se eu não tiver uma forma didática de não cansar a tua mente, eu vou te perder, e aí não vai fazer sentido, tá bom? Mas não perca a paciência. Não dá para perder a paciência com um preto desse aqui, porque também, né? Lindo como eu, não... os invejosos se manifestam muito rápido. Vamos lá. Quem são os nicolaítas? Nós temos pouca informação sobre quem são os nicolaítas. Segundo Irineu, que escreve no livro Contra a Heresia, Irineu acredita que esses nicolaítas é de uma doutrina herdada de Nicolau, que é um dos diáconos da igreja de Atos dos Apóstolos, ok? Isso não parece ser correto, porque o próprio Clemente escreve um livro depois e combate essa ideia dos nicolaítas. Como a gente não tem muita informação, acredita que os nicolaítas tinham por base um protognosticismo. O nome é complicado, mas eu vou explicar de forma simplificada aqui, ok? Considere bem simplificada, porque o nosso foco é chegar aqui na espada. Então vamos lá. O que é um protognosticismo? Olha, os gnósticos, eles tinham uma ideia de um dualismo. Nós, assembleanos, pastor Carlos, aqui é corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Então, aqui na Assembleia de Deus, o pastor Antônio Larentes ensina para os irmãos, como também nós cremos na doutrina pentecostal, que o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Sim ou não? Os gnósticos não, era alma e corpo. Então você é composto de uma matéria e algo imaterial. A matéria, para os gnósticos, é má em si. Então, o corpo para os gnósticos é mau, só produz coisa ruim. Isto é uma heresia, ok? Porque o corpo manifesta as obras da alma e pode manifestar coisa boa ou ruim. E a alma, proveniente do divino, é boa em si. O que os gnósticos... Irmão, estou sendo aqui bem simples, ok? Bem grosseiro. O que os gnósticos dizem? Que o importante é você libertar a alma do corpo. Então você tem duas formas de você libertar a alma do corpo. Primeiro, se entregando ao ascetismo total, ou seja, amarrando os seus impulsos carnais. Ou você se entregando a todo tipo de imoralidade. E aí você degrada o corpo e liberta a alma. Então o importante para o gnóstico é que não importa o que você faça de mal, porque você nunca vai parar de fazer algo mal, porque o corpo é mau e a alma é boa. Então é importante que o corpo se desgaste. Então eu quero que você entenda aí, no geral, que nicolaíta é imoralidade. É o que, irmãos? Imoralidade. Ok? Essa é a ideia dos nicolaítas no texto. Isso, e a doutrina de Balaão? E aqui que eu vou tomar mais um pouquinho de tempo dos irmãos. A palavra doutrina aqui no grego, ela vem da compreensão no texto ali de tutoria. E aí que complica um pouco, porque Cristo está dizendo para Pérgamo: há entre vocês aqueles que aderem à doutrina de Balaão. E a expressão doutrina denota tutoria ou método, ou uma metodologia, que me parece um pouco contrária ao texto sagrado. Você consegue abrir a Bíblia em Números capítulo 22, versículo 1 ao 6? Nós vamos mergulhar, irmãos. Nós estamos construindo um bom raciocínio aqui para a gente mergulhar. Números 22, do 1 ao 6. É possível, eu não sei se é possível jogar na tela, é possível fazer isto?
Ou alguém lê, só para não precisar abrir a Bíblia, para a gente ganhar tempo. Números 22, do 1 ao 6. Alguém se propõe a ler em voz alta para a gente? Você lê para mim, professor? Obrigado. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, e chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei, a quem tu abençoares, será abençoados, e a quem tu amaldiçoares, serás amaldiçoado. Muito obrigado, pastor. Percebeu? Cadê a tutoria? Não tem tutoria. O que Balaque quer é o seguinte, presta atenção. Balaque percebe que um povo que outrora era escravo, lembrando aos irmãos que provavelmente, eu não estou afirmando, provavelmente, quando os semitas entram no Egito, entram pelo delta do Nilo e não dominam todo o Egito, provavelmente no tempo dos Íxodos. Então ele vê um povo que no Egito, por mais numeroso que seja, está vencendo o império. O que Balaque percebe? Esse povo aí não vence na força. Há alguma coisa espiritual sobre eles, da qual a gente não vai conseguir vencer. Mas se eu enfraquecê-los espiritualmente, eu vou feri-los. Então, o segredo deste povo é espiritual. Balaão, irmãos, Balaão não é um profeta pagão, ok? É profeta de Deus mesmo, que segundo os judeus, ele é neto de Labão. Isso é uma outra ocasião, segundo os judeus. Ele é profeta de Deus. Então o que Balaque quer? Eu não quero tutoria, eu quero execução. Perfeito? Você não vê em nenhum momento Balaão dando uma metodologia ou uma doutrina. O negócio de Balaque é, eu te pago e você efetua. Foram 7 maldições que se transformaram em quê, irmãos? Bênção. Ué, se não tem tutoria, Cristo é mentiroso? De forma nenhuma. Aí que está o nosso erro. Balaão conseguiu amaldiçoar o povo. Aí você diz, Carlos, toma cuidado. Não, está no texto. Abra sua Bíblia, a gente vai mergulhar. Números 31, versículo 16. Não perca a paciência. Números 31, versículo 16. Olha o que está escrito. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Isso é suficiente. O que aconteceu com Balaão? Ele recebe o dinheiro, pastor Carlos, e diz para Balaque, olha, eu vou profetizar o que Deus botar na minha boca. Como a maldição não dá certo, pastor, ele diz assim, olha, não deu certo amaldiçoar, porque contra este povo não dá para vencer de fora para dentro. Para ganhar eles, tem que ser de dentro para fora. E como eu conheço Deus, eu sei como desliga eles. Opa! Como? Aí Balaão dá uma mentoria. Qual é a mentoria? Eu quero 7 mulheres.
dentre ela a mais célebre Cosbe, filha de Balaque. Aí Balaão diz: manda para eles. E elas vão. Os príncipes da casa de cada tribo deitam-se com as mulheres. Até aí, segundo a lei de espólio de guerra, não há problema. O problema é que por meio da ação sexual, elas começam a puxar eles para o culto de Baal Peor. E quando eles vão para o culto de Baal Peor, Balaque nem precisa tirar a espada, o próprio Deus começa a matar o povo. Então de dentro para fora o povo começa a ser amaldiçoado. Lembrando aos irmãos que a palavra prevaricar utilizada no texto que lemos vem do hebraico Maal. Se escreve aí transliterado M-A-A-L, ok? Maal, que significa deslealdade ou infidelidade. O que Balaão está dizendo é, para enfraquecer este povo, eles precisam ser infiel a Deus. Se eles forem infiel a Deus, a gente desliga e machuca eles, e eles não crescem mais. Então qual é a doutrina de Balaão e de Nicolaíta? Imoralidade e idolatria. Aí você disse: Carlos, mas espera aí, a epístola não é atual, a igreja evangélica não é idólatra. Só que a nossa concepção de idolatria sempre é vinculada a culto a pessoas ou a imagens, ou a ídolos. Sim ou não? Existe algum outro tipo de idolatria, Carlos? Claro que existe. Por favor, para a gente mergulhar de cabeça, abra rapidamente Colossenses capítulo 3, versículo 5. Não perca a paciência, por favor. Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Olha o que está escrito. Paulo diz o seguinte: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza são o quê? Idolatria. Aí você diz: Carlos, mas aí é um texto isolado. Não. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Epístola aos Efésios 5, 5. Olha o que Paulo diz em Efésios 5, 5. Os devassos, impuros, avarentos são o quê? São o quê? Aí você diz: ah, mas aí é só 2 versículos. Tá bom, eu te dou outro. Filipenses capítulo 3, versículo de número 19. O que é que Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, versículo 19? Paulo diz que alguns dentre o povo de Deus faz do seu ventre o seu próprio ídolo. O que é que está acontecendo com Pérgamo? Pérgamo é uma igreja forte para fora, fraca do lado de dentro. Vou repetir para os irmãos: a igreja de Pérgamo é uma igreja que suporta a pancada do lado de fora, mas não suporta vencer do lado de dentro. Quando eu digo do lado de dentro, eu não digo instituição, eu digo indivíduos. O que Cristo está dizendo é: tem alguns dentre vocês que não conseguem se vencer, e como eles não se vencem, eu vou ser obrigado a visitar eles com a espada que sai da minha boca. Primeira questão: espada não sai da boca, espada anda na mão. Por que a espada sai da boca? E por que ele está dizendo para Pérgamo que tem uma espada e não uma lança? Porque em Pérgamo você tem a casa do procônsul romano, que era uma espécie de governador de província, que tinha poder quase ilimitado sobre os militares e poder também jurídico. E poder jurídico, o poder de juiz, o que significa dizer que o poder de justiça, o símbolo de justiça romano, é uma espada da Trácia de folha larga e afiada de 2 gumes. Então Cristo está dizendo para Pérgamo: não é um juiz humano que está falando com vocês, mas aquele que tem toda a justiça de Deus nas mãos. Opa, alguém está compreendendo? Que vai contra vós. Lembrando que no contexto de Apocalipse, tanto no capítulo 1, versículo 16, como no capítulo 19, versículo 15 ao 21, a espada sempre sai da boca, que é símbolo de juízo através da palavra. Então Cristo está liberando um decreto, não é um pedido, é uma sentença. Não adianta encher laje, não adianta mutirão, pintar parede, ofertar, dizimar, tocar, limpar a igreja, servir água, ficar na porta, cuidar de carro, subir parede. Não adianta, isto é bom. E ele diz para Pérgamo: parabéns, mas se você não vencer você mesmo do lado de dentro, opa,
as coisas não irão funcionar. Agora olha que impressionante, impressionante o que, Carlos? Existe uma lei de guerra, e eu preciso ler esta lei de guerra para que os irmãos entendam. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo de número 10, Deuteronômio capítulo 20, versículo de número 10, existe uma lei de guerra. Qual é a lei de guerra? Deuteronômio 20, versículo 10, a lei de guerra é a seguinte: Deus diz para o seu povo: quando vocês chegarem em alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhes o que, irmãos? O que, irmãos? Quem quer ouvir ainda, diga amém. Não perca a paciência, eu sei que estou abusando, mas eu disse que seria longo. Olha aqui, o que Deus está dizendo é o seguinte, pastorito: quando vocês for guerrearem, não use a espada logo de cara. Tem guerra que a gente vence na conversa. Perfeito. Vai conversando que resolve. Mas no contexto aqui, contra Balaque, não tem paz. Deus diz logo assim, lá no capítulo 31, mete a espada. E como é que Balaão morre? Josué capítulo número 12, se não me engano, 13, Josué 13, 22. Josué 13, 22 diz que Balaão caiu a fio de espada. Olha como é que está tudo intercalado. Balaão morre na espada, Cristo tem a espada na boca, Pérgamo é a cidade da espada, é a cidade do juízo. Então Cristo está dizendo o seguinte: tem coisa que você consegue vencer na conversa, mas aquilo que não vale, não é bom do lado de dentro, não dá para conversar. Não se conversa com imoralidade e idolatria. Aquilo que te arranca de Deus não tem bate-papo. Ou você mete a espada, ou seu candelabro será removido. Opa, alguém está comigo? Diga glória a Deus. O que está aqui em conta é mais ou menos isto. Como os mais antigos diziam, naquele dia vai ter surpresa, porque vai ter gente como Pérgamo, que pregou em congresso, que escreveu livro, que sociologia, que pregou a palavra, que viajou o país afora, mas quando chegar diante de Deus, ele dirá: enfiou a espada em você? Não, então não se converteu, porque princípio de conversão é morte. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senão, o próprio Cristo diz o seguinte no capítulo 8 de Marcos: aquele que deseja vir após mim faz o quê? Faz o quê? E depois? Então tem crente que está na igreja há 20 anos e não sabe o que é cruz, porque não enfiou a espada nele mesmo. Então Pérgamo é Joabe. Por que Joabe? Porque Davi entendeu que não dá para viver promessa de Deus com Joabe vivo. Vou repetir para você guardar isso no seu coração, e agora a gente vai mergulhar. Não dá para viver as coisas de Deus com Joabe vivo. Por que não dá? Porque Davi quer dialogar com Joabe. Joabe é teimoso, pastor Ito. Ele diz para Joabe: senta, Joabe levanta. Ele diz: para, Joabe vai. Ele diz: vai, Joabe para. Ele diz: não mata, Joabe vai lá e enfia a espada. Ele diz: Joabe não fala, Joabe vai lá e fala. Ele diz assim: Joabe dá uma segurada, Joabe vai lá e peita. E por que ele é Pérgamo? Porque quem tomou a cidade de Jebus foi Joabe. Joabe é bom para obra. Se você falar para Joabe: vamos pintar a parede, ele vai lá e pinta. Tem que encher a laje da congregação tal, Joabe está lá cedo. Mas se você der uma ordem para Joabe, Joabe não sabe o que é conversa pacífica. Aí quando Davi vai morrer, ele diz para Salomão: Salomão, trono na igreja não é um cargo político, é uma separação divina. Então, como Deus tem um chamado com você, Salomão, eu quero que você vá bem. E para você ir bem com o chamado de Deus, enfia a espada nesse tal de Joabe. Se você não der glória a Deus, eu acho que você já se irritou comigo. Ué, mas Joabe não é teu amigo, Joabe não é teu parceiro, Davi? É, mas é teimoso. Perceba que Salomão já está governando aproximadamente 3 anos, segundo o texto do capítulo 2 do livro de 1 Reis, até o último versículo, onde Benaia mata
Simei, se eu não me engano. O que está acontecendo no contexto é que para o povo Salomão já é rei, mas Deus está dizendo: se o seu Joabe está vivo, eu não te confirmo. Vou repetir para você. O povo olha e diz: como prega? E Deus está dizendo: não, ainda não está confirmado porque Joabe está vivo. O povo olha e diz: meu Deus, como canta? Aí Deus diz assim: canta bem, mas está com Joabe ainda vivo. Aí Salomão se lembra do pedido do pai e diz assim: olha, Benaia, vai lá em Joabe, porque eu quero viver as coisas de Deus e eu preciso matar Joabe. Aí Benaia diz: para mim é mole. Ele pega a espada. Quando Joabe vê que vai morrer, ele corre para dentro do templo, pastor Carlos, apoia no chifre do altar e clama clemência como Adonias. Aí Benaia volta para Salomão e diz assim: Salomão, eu quero matar ele, mas ele não desgruda do altar. Aí Salomão diz: pois é, só tem um jeito de matar Joabe. Se não for no altar, as minhas inconstâncias não morrem. Se não for no altar, as minhas imoralidades não falecem. Se não for no altar, aquilo que me distancia de Deus não morre. Então quem não tem altar não consegue viver os projetos de Deus. Mas se cada jovem aqui olha aí, se cada jovem esta noite entender que canal no YouTube é importante, mas se teu Joabe estiver vivo, o teu candelabro vai ser removido. Mas se você sair daqui e entender que não é o canal que vai te levantar, que não é os seguidores que vai fazer você ser confirmado, mas é entrar no teu quarto, fechar a tua porta e enfiar a espada no teu Joabe. Quem está entendendo essa palavra, levante a tua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Mantenha a sua mão erguida, que eu quero profetizar. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Em 2021, ainda estamos em fevereiro, e muitos jovens fizeram seus projetos. Existem jovens que entraram orando dizendo: Deus, eu quero passar no vestibular, eu quero cursar a USP, eu quero ser médico, eu quero uma casa própria, eu quero um carro bom. Tudo isto é lícito e Deus pode te dar, mas Deus está te dizendo este ano: não passe 2021 com teu Joabe vivo e com teu Balaão perturbando. Larga a tua espada, que é a palavra de Deus, crave ela na tua alma. Quem recebe esta palavra, 1 minuto de glória, se você sabe adorar a Ele. Só quem tem altar. Não pare de adorar. Feche os olhos e abre a tua boca. Feche os olhos e abre a tua boca. Não cesse de adorar. Sempre sedes abundante na obra do Senhor. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Se não for desagradável, coloque a mão no ombro do jovem que está ao seu lado. Isso. No ombro dele. Chacoalha ele, chacoalha ela. Em nome de Jesus. E diga para ele que você tenha muitos seguidores, que você compre o carro dos seus sonhos, que você tenha a sua casa própria, mas não esqueça que tudo isso passará, e o importante é entrar na glória matando o seu Joabe. Não, eu não estou pregando para uma juventude viva, não. Só quem acredita no que eu estou pregando, dá um pulo dessa cadeira, uma razão de glória. Os que têm coragem de matar o seu Joabe. Sabe o que é mais impressionante? É que nesse contexto aqui da metodologia de Balaão, irmãos, Moisés chora e a congregação chora. Todo mundo chora. Eu disse: quem está chorando? E a praga comendo solto, irmão.
a praga devorando o povo. O cenário é de desgraça, lembrando que a palavra desgraça, ela acaba sendo polissêmica, mas desgraça no sentido de perder graça. E o príncipe da tribo de Simeão pega na mão de Cosbe e vai para a tenda. Aí Finéias fala, não, aqui não. Ele pega uma lança, irmão. E diz, eu vou matar aquilo que está me trazendo praga. Irmão, olha a raiva desse camarada. Porque numa lançada só, ele vara os dois. Aí a praga para. Se tu não der um glória a Deus aqui, irmão. Aí Deus entra na conversa e diz para Moisés, Moisés, Finéias foi o único que entendeu. Que o quê? Que eu sou ciumento. Irmão, ciumento ali é ciúme de marido e mulher mesmo. É ciúme mesmo. Eu não gosto que meu povo se divida comigo. Meio termo eu vomito. E o que ele fez? Tomado pelo meu zelo, ele matou aquilo que estava matando ele. Então agora, olha isso. O sacerdócio era só em Arão. Mas como ele matou a praga por dentro, eu vou fazer de Finéias sacerdote também. Vai melhorar. A palavra sacerdote, que é kohen em hebraico, não tem uma definição muito correta. Então, para alguns, kohen significa aquele que se prostra diante de Deus, como também pode significar aquele que se levanta diante de Deus. Eu gosto de usar as duas. O sacerdote é aquele que se prostra, e quanto mais ele desce, só que a palavra Simeão, olha como é perfeito. Vem do hebraico Shimon. Shimon em hebraico, alguns gostam de ver na palavra Shimon duas palavras. Shan Avon. Shan Avon significa existe iniquidade. E a palavra Simeão, Shimon, vem da expressão ouvir, Shema. O que Finéias faz? Ele não congrega lá em Auma. Porque uma mensagem dessa na minha igreja, o povo ia falar, se fulano tivesse aqui. Lá na minha igreja. Mas vai chegar lá que está filmado? Vai chegar lá. Se Beltrano tivesse aqui, o que Finéias entende? Que ataque de fora não me mata. Porque antes que houvesse dia, ele é. E não há ninguém que possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Lá na minha igreja, eles cantam hinos dizendo que invejoso é perigoso. E que ombra de outras religiões agridem. E a minha igreja ainda crê em quebra de maldição. Eu não sei nem o que eu estou fazendo lá. Só que Finéias está entendendo. O que me mata não é o que está fora. O que me mata é o que me faz ouvir a iniquidade. Ou eu cravo uma lança, ou eu não viro sacerdote, não entro no Santíssimo. Por isso que para uns o culto é muito bom, para outros o culto é muito ruim. Só que culto não é stand-up comedy, que é feito para te alegrar. Opa! Santíssimo lugar é para quem tem coragem como vocês de pegar a lança e falar, Deus me deixou viver, mas sempre matando aquilo que quer me matar. Olha aí. E é o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo fala e eu aqui concluo.
Eu nunca vi Paulo reclamando: ai, porque a chicotada me desviou. Ele disse: não, eu fui chicoteado, eu desci em balde, eu peguei doença, eu passei necessidade, eu tive abundância. Ele disse: isso aí eu tirei de letra, ao ponto que eu digo: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando é que eu vejo Paulo sofrendo? Ah, foi me dado um espinho na minha carne, e aí um enviado do diabo me esbofeteava, e aí eu percebi que eu não era nada, eu era fraco, tão fraco que em Romanos capítulo 7 ele diz: eu sou tão miserável que eu não consigo me controlar. Meu Joabe está vivo, e o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu acabo fazendo. Então eu sou um miserável, e como eu sou miserável, a espada do Espírito no capítulo 8 me liberta desse corpo da morte. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos que eu vou. Olha aí, ó, crente inteligente já ficou até de pé. Que é isso aí, irmão? Levante a tua mão mais alto que você puder, que eu vou profetizar. 2021 será o ano que a mocidade de Vila Alpina vai produzir cantores, pregadores, compositores, diáconos, diaconisas, pessoas que vão viver o projeto de Deus tão intensamente que as pragas neste bairro vai começar a cessar. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo com você? Deus está procurando alguém que tem coragem de se amarrar no altar e dizer: o problema não é o outro, o problema é em mim. Mata em mim o que não presta e faz em mim um vaso novo, e que não precise uma outra geração, que seja a geração da Alma de Cavalo de 2021, que vai mudar São Paulo, incendiar esta cidade. Só quem recebe e crê nisso, fica de pé comigo glorificando a Jesus se você crê. Diga para três pessoas, você tem coragem de matar o que te mata? Diga para ele. Oh, glória. Alguém sente a presença do dono da casa? Alguém sente? Oh, irmão, que presença é essa aqui? Você pode sentir a presença do doce Espírito Santo que está aqui dizendo: eu vou te dar força. Não dá mais para dialogar com isso. Está na hora da gente enfiar a espada. Vou repetir esta frase: se você continuar dialogando, você vai perder a guerra, porque Balaão quer te praguejar inteiro. Deus está dizendo: é hoje, é agora. Se você se amarrar no altar, eu vou cessar essa praga, eu vou acabar com essa peste, e você será meu sacerdote, adentrará o santo. Tem alguém com coragem? Tem alguém com coragem? Dói, hein? Dói, mas é necessário. Feche seus olhos, por favor. Oh, aleluia. Aonde está o seu Joabe? Eu sei os meus, hein? Eu disse no plural mesmo. Eu sei os meus. A minha oração hoje é que Deus não dê força, porque querer eu sei que a gente quer. O que nos falta às vezes é coragem, mas a lança já está posta, a espada já está afiada. O que Deus não quer é que seu candelabro seja removido. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu quero que você... Agora é só chamado, ok? Eu quero que você pense só no lado espiritual essa noite. A voz que Deus te deu não é sua. A inteligência que Ele te deu não é sua. Ele quer usar você como instrumento dEle.
como Ele tem usado, e vai usar muito mais ao mar de cavalo. Eu disse ao pastor Carlos, está parecendo festa, num culto de jovem, a igreja está desse jeito. Isso é avivamento, irmãos. Compreende? E o diabo não vai estragar o projeto de Deus para essa mocidade. Não vai. Oh, Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos aí. Eu vou fazer uma oração curtíssima. E o meu único pedido é que no término nela você adore. Eu não sei como você adora. Uns choram, outros gritam, outros dão aleluia, outros falam glória a Deus, outros pulam, outros caem de joelho. Eu não sei. Eu só quero que você se amarre no altar. Olha aí, ó, já começou. Eu só quero que você seja sincero com o Papai do Céu, porque Ele não expõe ninguém na rede social, pastorito. Ele trata, Ele cura, Ele não expõe, Ele não ridiculariza. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz: ei Jeremias, desce na casa do oleiro para você ver como é que eu faço com Israel. Nem que eu desmonto, mas eu faço eles um vaso novo. Aí Paulo diz: é sobre os vasos de barro que tem excelência de glória dentro. Você acha que você é à toa? Você acha que você está aqui de bobeira? Você acha que você é só mais um? Você é uma arma na mão de Deus. Você está entendendo? Você é um instrumento poderoso na mão dele. E o diabo não vai botar a pata suja nesse propósito. Não vai! Senhor, aqui está o almo de cavalo, Senhor, como sempre esteve, fortes, firmes e vigilantes. O que nós te pedimos, Senhor, é que de fato as tuas mãos misericordiosas e de uma misericórdia infinita se estenda sobre Vila Alpina, Senhor, e abençoe estes jovens de uma forma poderosíssima ainda este ano, que tem sido profetizado e diagnosticado como crise. Abra as portas para eles, dê mais inteligência e capacidade, que eles trilhem o caminho do sucesso e da bênção, que através do sucesso deles a família seja abençoada. Mas o que te peço, Senhor, é que na mão direita esteja a lança e na mão esquerda esteja a espada, e aonde eles pisarem os pés sejam um altar. Que eles façam como João Batista: quanto mais eles morrem, mais o Senhor aparece. Quanto mais eles se negam, mais a sua glória vai adiante. Abre as portas dos ministérios, que dessas tuas unções renovadoras e os teus dons espíritos. Olha aí, olha aí, olha aí, os ligados já estão recebendo e já estão mergulhados no Santíssimo Lugar. Em nome de Jesus, vai abrindo a tua boca e vai adorando, vai se amarrando no altar. Canta, pastor Ítalo, vai se amarrando no altar, do teu jeito, do teu jeitinho mesmo. Se entrega, se entrega, se entrega, se entrega. Meu Deus, olha o que o Papai do Céu está fazendo. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo. Não cesse a tua adoração, adore com o pastor Ítalo, se entregue. Servir-te é tudo que eu espero. Diga a Deus: me faz um cristão melhor, me ajuda. Mas quer é estar mais junto a ti. Olha aí, que coisa linda. Derramar perante ti os meus anseios. Bendito é o Senhor. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. É muito forte, pastor. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar. Se amarre no altar, se amarre no altar. O caminho que devo seguir. Diga a Deus: eu não vou mais dialogar com isso, eu não vou mais negociar. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Eu estou vendo muitos jovens corajosos, pastor Ítalo, muitos jovens corajosos. Louvar-te
é bem mais do que eu mereço. Essa letra é muito forte. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Se amarra e diga: Deus, me ajuda. Servir-te é tudo. Eu reconheço, Senhor, as minhas fraquezas. Seja sincero como Paulo. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. E uma voz do céu disse: Paulo, a minha graça te basta. Derramar perante ti os meus anseios. Porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Minha oferta nessa hora é o coração, é a sinceridade. E Paulo disse: quando eu penso que eu era fraco, e te mostrar na verdade eu sou forte. Maiores sonhos. Receba a graça de Deus na sua vida, moço e moça. Como eu dependo de Seja como Isaac e se amarre no altar de Deus. Para me ensinar o caminho que Deixa incendiar, deixa incendiar. para me curar, para me ensinar Deixa incendiar. o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem quer. Não converse com Balaão, crava a espada nele. No meu coração. Dá vontade. Tá glorioso. Para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para mim. Podes me usar. Eu abro meu. Tome seu assento por um minuto só, que eu quero fazer um convite especial. Para me curar. Talvez existam jovens aqui essa noite que por alguma razão se desataram do altar. O que é extraordinário é que Cristo, vendo isto em Pérgamo, ele não sentencia de uma vez. Ele diz: dá para ser resolvido. O problema é que há um tempo para ser resolvido. Caso contrário, o candelabro será removido. Os nossos dias na terra passam como sombra. São 70 anos. Depois disso, enfado e cansaço.
A vida é muito curta mediante a eternidade a ser vivida. A morte de Cristo na cruz é para transformar a sua vida e salvar a sua alma. Até quando você vai querer dialogar com aquilo que te traz praga? Você sabe tanto disso que você veio aqui esta noite. E Deus está dizendo: eu quero fazer essa praga cessar. Isto que te mata por dentro precisa ter um ponto final. Eu lembro de um texto que as serpentes mordiam o povo de Deus. E Deus disse para Moisés: faz uma serpente de bronze que aponta para Cristo. E ao olhar para Cristo, o veneno da serpente será neutralizado. A praga vai cessar. Não há outro lugar para você direcionar a vida a não ser para aquele que neutraliza o veneno da serpente. O mais belo do Evangelho é que é gratuito. Já foi pago o grande preço. Aonde está a primeira vida esta noite? Que está afastado e quer retornar para os caminhos de Deus. Me dê um sinal com a sua mão, só para eu identificar, e nós iremos orar pela sua vida. Temos uma vida ali, você pode glorificar a Jesus por isso? Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Aqui ninguém está para lhe condenar. Nós estamos para oferecer algo que nem nosso é, mas que Ele mandou ser oferecido. Onde está a segunda vida? Nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que isso será sanado em nome de Jesus. Onde está a segunda vida? Há mais alguém esta noite? Carlos, eu nunca aceitei a Jesus. Você não sabe o que você está perdendo. Não há vida melhor do que viver para Cristo. Onde está a segunda vida? Ou a primeira vida que quer aceitar a Cristo? Onde está você? Um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Alguém vai pegar na tua mão, como foi pego na mão desse jovem. Nós iremos orar pela sua vida. Há mais alguém aqui esta noite que quer aceitar a Cristo ou voltar para os seus caminhos? Se não houver, ou se há e não se decidiu, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Quantos são gratos a Deus pela vida desse jovem? Diga glória a Deus. Pastor Carlos.